Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Olha eu por aqui, tudo bem? Bom, como prometido, está aqui a nona videoaula de arte, que vamos conversar bastante sobre as cidades históricas do Brasil e também sobre os monumentos arquitetônicos e todas as cidades que consideramos obras de arte, sim. Podemos considerar uma cidade inteira como um monumento artístico, como Brasília, né? Já conversamos muito sobre ela, um projeto de um arquiteto muito importante, o Oscar Niemeyer, aqui do Brasil. Então, vamos lá. Bom, como vimos no nosso livro, essa é a última unidade do livro 1 de arte. Combinado? E aí, já na próxima semana, entramos para o nosso livro 2. Mas, olha só, aqui está uma foto da cidade de Paraty, um monumento, uma cidade histórica, né? Muito importante para a nossa história aqui do Brasil, essa cidade que está localizada no Rio de Janeiro, e também artisticamente, tá certo? Por ter muita cultura folclórica, muitas manifestações artísticas que foram criadas pelo povo, são consumidas pelo povo. Estamos aí no mês folclórico e é importante já conversarmos um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Então, essa cidade de Paraty, onde foi uma das primeiras cidades no Brasil que recebeu, né, os povos africanos na colonização, o que aconteceu? Aconteceu a mistura de culturas. Então, os africanos trouxeram seus costumes para o Brasil, aqui já tinham os costumes dos índios, também os europeus, os portugueses trouxeram seus costumes, e aí surgiu muita cultura brasileira. Tá certo? E por isso que essa cidade é tão importante. E, em sua arquitetura, também uma arquitetura colonial, né? Influenciada pelos portugueses. Veja só essa rua. Que interessante. Tá bom? Bom, vamos continuar a nossa conversa sobre arquitetura, né? Olha só onde encontramos alguns projetos arquitetônicos que são importantes para o nosso Brasil. Nós temos no nosso livro esse mapinha, exemplos de cidades históricas do Brasil. Históricas porque elas foram cidades, como outras, né, importantes, que receberam essa influência de outras culturas e que lá se encontra até hoje, né, prédios, igrejas, teatros, né, importantes na arquitetura, onde tem características de arquiteturas coloniais, arquiteturas até com influências neoclássicas, que traz influências também da estética da Grécia Antiga, da Roma Antiga, isso mais para frente vocês vão estudar comigo. Então, é muito interessante esse mapinha aqui para vocês localizarem algumas cidades históricas, como a cidade de Belém, que está lá no estado do Pará, a cidade de Olinda, que está lá no estado de Pernambuco, uma cidade muito bacana, Olinda, onde tem muitas igrejas, né, barrocas. Né? O que é o barroco? Também é um período histórico que aconteceu na Europa e por conta da influência dos portugueses no Brasil, nós encontramos aqui essa arquitetura, essas igrejas que por dentro tem muito ouro e por fora elas são branquinhas e as portas e janelas são azuis. Como também ali em Goiás, cidade de Pirinópolis, também ali em São Paulo, na cidade de Iguape, que também está no litoral, né, de São Paulo, muito importante,
e a cidade de Paranaguá, que está no Paraná. Nós vimos também, como eu falei, de Paraty, que está no Rio de Janeiro, tem as cidades históricas de Minas Gerais, que vimos juntos, vamos conversar ainda bastante, e também Brasília, né? A capital do Brasil, Distrito Federal. Muito bem. Olha lá, falando em Brasília, aí está uma das obras de Oscar Niemeyer. E eu sei que vocês estudaram sobre ele com a professora Fabiana, estão craques aí sobre toda, né, o projeto de Brasília. E aí está um dos prédios importantes de Brasília, importante por ser o Congresso Nacional, né, onde estão ali os deputados, os senadores, criando leis para o nosso Brasil, e também nessa arquitetura, né? Olha só que interessante. Parece às vezes até que é de brinquedo, né? Quando a gente vê assim numa foto. Mas não, é de verdade. São prédios, toda a cidade ela foi construída a partir de uma ideia de um artista, de um arquiteto, né? Então, lembrando que um arquiteto é aquele que cria o desenho de como será construído uma casa, um prédio, né? No caso aqui, foram todas as construções de uma cidade de Brasília. E tem um engenheiro que faz toda essa criação do arquiteto acontecer. Um engenheiro onde ele vai calcular se é possível tudo que o arquiteto planejou, é possível construir. Tá certo? Muito bem. Nós temos também outros exemplos aí no mundo todo sobre arquitetura. Primeiro, as pirâmides lá do Egito, né? Olha só, que na verdade são os túmulos de faraós, onde eles, como eles acreditavam na vida após a morte e faziam toda a mumificação, né? Eles achavam que levando tudo que eles tinham conquistado em vida para dentro do seu túmulo, depois, na vida após a morte, eles teriam acesso a isso também. E por isso construíram as pirâmides, que também são projetos arquitetônicos muito antigos. Aqui embaixo nós temos a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Até no ano passado, em fevereiro do ano passado, infelizmente, ela pegou fogo, mas está lá, firme e forte, em reforma, né? Essa catedral é muito importante para toda a história da humanidade, tá? Ela fica no antigo centro de Paris, no país França, tá certo? Muito bem. Continuando a nossa conversa, nós vamos então caminhando com o nosso livro e chegamos aqui no Mãos à Obra. Muito bem, vocês têm aí um roteiro de estudos de arte, precisa ler etapa por etapa para saber o que é para ser feito. Nós já conversamos na nossa live, na nossa aula ao vivo, mas estou aqui para mostrar para vocês, explicar para vocês o que é para ser feito. Então, aqui, a questão 1 vocês vão responder. Até nós começamos, né? A leitura juntos. Então vocês vão responder a questão 1. Na questão 2, que está pedindo para que vocês pesquisem, não precisa fazer essa questão 2. Combinado? Está lá escrito no nosso roteiro de estudos de arte. Não precisa fazer a questão 2. Não precisa fazer nenhuma pesquisa. Vocês vão responder aí só a questão 1 da sessão Mãos à Obra. Prestem muita atenção na leitura para marcar as alternativas corretas. Combinado? Então, vamos seguir em frente. Logo em seguida, olha só que legal essa atividade da questão 3. Eu até deixei aqui, olha, coloquei aqui para vocês a imagem dessa igreja. Conversamos bastante sobre essa igreja que fica lá na cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, né? O que é tão importante nessa igreja? As esculturas que estão à sua frente. Olha aqui as esculturas que quem criou
projetou essa igreja e as esculturas foi o grande mestre Aleijadinho, um grande artista brasileiro, tá certo? Que viveu lá em Ouro Preto, que viveu em Minas Gerais. Muito importante. E olha, na questão 3, está pedindo o seguinte, para que vocês dão um pulinho lá no material complementar, que fica no final do livro, e lá tem uns adesivos bem bacanas. Esses adesivos são de todos os profetas esculpidos por Aleijadinho. Vocês vão retirar e vão colocar aqui. Prestem atenção na silhueta, na sombra de cada escultura para você colar corretamente. Combinado? É muito bacana essa atividade, porque ao mesmo tempo que vocês vão conhecendo essas esculturas tão famosas, feitas pelo mestre Aleijadinho, vocês já vão realizando mais uma atividade de arte. E agora, o que vocês acham de brincar um pouquinho de arquitetos? Olha só. Bom, primeiro, aqui na seção Conecte o Assunto, você vai prestar atenção onde você mora, na sua casa, tá certo? E você vai listar, escrever nessas listas aqui, tá certo? O que? Olha lá. No primeiro quadro, este aqui, faça uma lista de elementos arquitetônicos que existem no local onde você mora, como janelas, portas, telhado e tudo que compõe essa construção, tudo que compõe esses elementos arquitetônicos. Você vai escrever aqui. No segundo quadro, faça uma lista dos elementos arquitetônicos que você consegue identificar ao olhar as imagens das cidades históricas brasileiras que estudamos. Então você vai voltar algumas páginas para trás, observar aquela foto de Paraty, as fotos das igrejas de Ouro Preto, um mapinha que eu mostrei para vocês das cidades históricas, e você vai colocar aqui. Observei que as portas lá de Paraty, das casas de Paraty, são coloridas, tem um formato retangular. Você pode colocar aqui depois que o que você observou também nas fotos de Brasília, que as construções do Oscar Niemeyer têm linhas retas e linhas curvas, não é mesmo? Em todos os elementos arquitetônicos. Então você vai escrever aqui as características das fotos das obras arquitetônicas que estão no livro. E nesse outro, como já falei, o que tem na sua casa. Combinado? Combinado? Muito bem. E depois você vai ver que semelhanças tem uma lista da outra. Se você colocou, por exemplo, na sua lista aqui da sua casa, que na sua casa também tem portas retangulares, e você viu que lá em Paraty também tem, então é uma semelhança. Aí você vai escrever aqui embaixo, ó, tá certo? As portas que eu encontrei aqui na minha casa também tem lá nas casas de Paraty. Ok? Muito bem. Bom, turminha, e aqui, nesta parte, aqui, nesta seção Arquitetando, vocês vão colocar em prática o que vocês colocaram nessa primeira lista através de desenho. Então vocês vão observar a sua casa e desenhar. Aqui está pedindo para vocês observarem, né, a escola, mas poxa, nós não estamos na escola, então vamos aproveitar que estamos em casa. Olhe pela sua janela, olhe a paisagem que você tem por aí, você pode observar outras construções, né? E outras casas, outros prédios. O que você vê em sua volta, tá? De elementos arquitetônicos. E você vai desenhar. Você pode desenhar no seu caderno de arte, que eu sei que muitos têm aí em casa, ou no seu bloco de folhas para desenho, que também eu sei que vocês têm, que receberam naquele envelope de arte. Combinado? Desenhem tudo que vocês observarem. É um desenho de observação. E desenho de observação, você observa e desenha. Observa e desenha. Não é desenho de memória, que você
observa uma vez a janela, não olha mais para a janela e fica desenhando. Não. O desenho de observação, você observa todo momento para fazer um desenho detalhado. Combinado, turminha? Muito bem. Então, não deixem de realizar essas tarefas. Alguns devem estar me perguntando, professor, mas quais são as páginas? Olha, eu quero muito que vocês leiam um roteiro de estudos. Leia o roteiro de estudos e vocês vão saber qual é a página que é para ser realizada. Tudo bem? Tá? Mas eu sei que vocês já leram, né? Então, já estudamos juntos também na nossa live e assim vai ficar mais fácil para fazer essa atividade sobre arquitetura. Combinado, turminha? Então nos encontramos na nossa próxima aula, próxima semana, e quem conseguir e puder me enviar uma foto do que você fez, mande lá para o meu e-mail rodrigo.bionde@escolas.anchieta.br, tá bom? Uma boa semana para vocês e até a próxima aula. Tchau!